Olá! Mais um vídeo no canal da Jusnova no YouTube. Estamos aqui reunidos para tratar de um assunto complexo. Sim, é mais uma reflexão minha, né, da minha experiência, de tudo que eu faço aqui na Jusnova, de tudo que eu já vi acontecer. Então, eu resolvi trazer esse assunto como reflexão. Vamos lá. Será que a aceitação do divórcio pode diminuir a incidência da prática da alienação parental? Sim, não, talvez. Vamos falar sobre isso? Parece um tema complexo, e né? Mas acho que o nome dele assusta mais do que de fato ele pode ser na prática. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você acha que, dependendo da forma como o seu relacionamento acabar e o seu divórcio se iniciar, se desenrolar e se finalizar, pode alterar a prática ou não da alienação parental? Ou seja, você acha que, dependendo de como a sua relação amorosa terminou, como o seu divórcio aconteceu, se de forma litigiosa, se de forma amigável, na justiça ou fora dela, esses acontecimentos todos, eles podem influenciar para você ser um alienador ou não, ou uma alienadora ou não? Se você já gostou dessa explicação deste tema, que mais parece um grande palavrão, né, no sentido complexo de ser, e eu tentei aqui dar uma desmistificada, né, no seu significado. Se você já se interessou por esse assunto, já conhece alguém que está vivendo mais ou menos esse respingo do divórcio, né, na prática da alienação parental, já salva esse conteúdo, manda para o seu amigo, para sua amiga. É um assunto bastante sério e deve ser tratado com tal seriedade. Então, vamos salvar esse conteúdo, compartilhar com o maior número de pessoas. Não deixe de assinar o canal, caso você ainda não seja um assinante. Ative os sininhos. Vamos dissipar esse conteúdo aí para o maior número de pessoas, tá bom? Bom, vamos lá, né? O que acontece, né? A aceitação do divórcio é um período bastante complexo na vida de qualquer casal. Seja um divórcio partindo de um casamento, seja uma dissolução de união estável partindo de uma união estável. Fato é que esse momento da aceitação da ruptura nunca é fácil. Sempre é um momento bastante triste, bastante complexo emocionalmente. Pode envolver algumas questões, né, mais difíceis, quando envolve filho, quando envolve a convivência com esses filhos. E sem dúvida nenhuma, a forma como essa aceitação, como essa ruptura acontece, como essa aceitação é digerida pela família, como o casal escolhe se divorciar ou se fazer a sua dissolução de união estável. Sem dúvida, todo esse ambiente, que pode ser mais ou menos harmônico, pode e sim influenciar muito na prática da alienação parental. Por quê? Porque eu pessoalmente entendo que quando a mágoa do fim do relacionamento é arrastada para o divórcio, ou é arrastada para a dissolução da união estável, a incidência da alienação parental ao final de todo o procedimento do divórcio, de todo o procedimento da dissolução da união estável, é maior. Ou seja, as chances dessa mágoa perdurar, aumentar e se tornar mais complexa ao final, ela é maior quando esse divórcio é feito de forma litigiosa, quando essa dissolução de união estável é feita de forma litigiosa e quando há uma resistência à aceitação do fim desse relacionamento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente sabe que o judiciário ele é mais demorado, por isso mesmo. Ele acaba tornando o conflito um pouco mais complexo porque ele se prolonga mais no tempo. Tudo que se prolonga mais no tempo para ser encerrado tende a ser aumentado, ou seja, as questões tendem a ficar mais complexas, porque quanto mais tempo se demora para resolvê-las,
a tendência é que elas fiquem maiores, fiquem mais difíceis, fiquem mais complexas. E esse espaço de tempo, por ser maior, ele cabe mais possibilidades de fatos errados, que eu não posso dizer errados, porque o ponto não é ser errado ou ser certo, mas fatos que vão causar uma controvérsia, ou seja, fatos passíveis de conflito, podem acontecer com maior frequência. E isso é uma coisa lógica. Se você resolve o seu conflito de forma mais curta, mais eficiente, você tem menos espaço de tempo para que esse conflito cresça, floresça, aconteça e tome uma proporção, né, que fuja do seu controle. O contrário é verdadeiro. Quanto mais tempo, mais chances desse conflito aumentar e tomar uma proporção que pode fugir do seu controle por completo. Além do que, a aceitação do divórcio ou a dissolução, por si só, já é um momento complexo para a família enfrentar emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos que você queira pensar. Então, tornar esse momento mais complexo ainda a partir da prática da alienação parental piora e muito o cenário todo a ser enfrentado, né? Então, principalmente quando envolve, né, os pequenos, né? A prática da alienação necessariamente envolve os menores. E esses menores são os que mais sofrem nessas situações, porque normalmente o sentimento que vem dentro da criança, quando da separação dos seus pais ou da dissolução de união estável, é que eles são a causa daquilo que os pais estão vivendo, né? Eles se colocam como autores daquela ruptura. Eles sentem um medo, eles sentem a perda, eles sentem o luto, eles sentem a sensação de estar sendo abandonado por aquele ou aquela genitor ou genitora que sai, né, do lar ali, da residência onde a família costumava viver. Então, a criança tem uma dificuldade de separar a relação que ela tem com o pai e com a mãe e a relação que os pais têm entre eles. Por isso que eu sempre digo que o estado civil dos pais independe da função de parentalidade, ou seja, exercer a parentalidade, exercer ser pai, ser mãe, o exercício de ser pai, ser mãe, deve ser exercido independentemente do estado civil dos pais. Ou seja, não importa se você é casado, se você é divorciado, se você se uniu em união estável ou se rompeu, se teve a sua união estável rompida, não importa. O que importa é que você continua sendo pai e mãe daquela criança. Uma coisa não depende da outra, uma coisa não deve ser influenciada na outra. Essas questões começam a se misturar quando há emoção não digerida, não trabalhada, não especificada, algum medo, algum sentimento que você não conseguiu expressar no momento do seu divórcio, seja pela correria do judiciário, seja pela complexidade do processo litigioso. Você não teve tempo e nem condições de entrar a fundo em questões que deveriam ter sido tratadas lá atrás. E aí isso vai se arrastando ao longo do tempo, trazendo alienação parental de uma forma muito mais propícia do que se houvesse todo o tratamento dessa questão, todo o diálogo frente a essa questão, num ambiente acolhedor, de confiança, com um mediador neutro, isento, preparado para lidar com essas questões. Então, é importante também entender que o papel do genitor é sempre lutar para que a convivência com o outro genitor seja feita de forma harmônica, igualitária, com os seus filhos, né? Então, se você convive com seu filho, o outro também precisa conviver. Isso não só é um direito do menor, como é um dever de ambos os genitores, ou seja, de ambos os pais, lutarem para que essa convivência seja feita de forma equânime. Isso é saudável para o desenvolvimento das crianças, isso é saudável para o desenvolvimento do ex-casal, para o estabelecimento da rotina da família divorciada. Então, tudo isso é desenvolvido ou deveria ser desenvolvido a partir de diálogo, de cooperação, de conversa e de muito, mas muito, né,
na verdade, muita calma e dedicação das partes para que isso tudo aconteça. É necessariamente um trabalho ativo das partes, junto com o mediador, para construir o consenso e para construir esse ambiente que vise evitar alienação parental. Então, era isso que eu tinha por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas sugestões aqui. Eu adoro ver, eu adoro ler e adoro saber o que vocês estão achando, tá bom? Obrigada!